Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Chegamos então à nossa sexta semana de aula. Primeira aula de literatura então dessa semana vai ser sobre o pré-modernismo. Lembrando, gente, que ele não é um período literário, mas sim uma marcação de tempo. Bom, gente, preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 123, tá? Nós iremos fazer os exercícios de 1 a 7. Lá nós temos no exercício 1, chamou-me o Bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até o hospício propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde? Na seção, na de indigentes, aquela em que a imagem de que a desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da providência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmalobada e uma manta sórdida. São copeiros, cocheiros, moços de cavalaria, trabalhadores braçais, no meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira genal social. Então aqui é um trecho do Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. No relato de sua experiência no sanatório onde foi internado, Lima Barreto expõe uma realidade social e humana marcado pela exclusão. Em seu testemunho, essa reclusão demarca uma. Letra A. Medida necessária de intervenção terapêutica. B. Forma de punição indireta aos hábitos desregrados. C. Compreensão para as desgraças dos indivíduos. D. Oportunidade de ressocialização em um novo ambiente. Ou E. Conveniência da invisibilidade a grupos vulneráveis e periféricos. Gente, a correta é a letra B, sim. Por quê? Ele está falando que muitas dessas pessoas que estão lá são pessoas desprezadas socialmente falando. Então, as pessoas desprezam eles socialmente. Sendo assim, a certa é a letra E. Número 2. A respeito do livro Urupês, de Monteiro Lobato, é correto afirmar. Letra A. É nos artigos Velha Praga e Urupês que se desenvolve a caracterização do personagem Jeca Tatu, caboclo preguiçoso e soturno. Nos textos ficcionais, Jeca Tatu não é personagem e os personagens não se assemelham a ele. Letra B. Vê-se no caboclo Jeca Tatu e nos demais caipiras um prenúncio das personagens infantis de Monteiro Lobato, especialmente da Emília, a Marquesa de Rabicó, que surge pela primeira vez no livro Reinações de Narizinho. Letra C. O espaço dos contos é a fictícia Itaoca, exemplo de cidadezinha afastada dos centros urbanos, de vida monótona, criticada pelo narrador como região atrasada e tradicionalista. Sua caracterização é detalhada especialmente nos contos Os Faroleiros, o primeiro texto ficcional do livro. Letra D. Espaço, personagens e ação estão tão integrados nos contos e artigos de Urupês, as descrições da natureza muitas vezes estão diretamente relacionadas com a caracterização de personagens e com os enredos como nos contos Boca Torta, o Mata-Pau, Bucólica e o Estigma. Letra E. A referência a escritores de literatura mundial é um recurso intertextual frequente nos contos de Urupês, denotado pela ampla cultura de personagens do meio rural. Gente, na verdade aqui está certa a letra D. Por quê? Está caracterizando, então, de forma correta, qual é a visão de mundo do Monteiro Lobato. E ele vai descrever, gente, justamente da região onde ele nasceu, que é o Vale da Paraíba.
Então, a certa na 2 é a letra D. Número 3. Lima Barreto é um autor que se caracteriza por criar tipos. Letra A, rústicos, ligados ao campo. B, aristocratas ligados ao campo. C, aristocratas ligados à cidade. D, burgueses ligados à cidade. Ou E, populares ligados aos subúrbios. Gente, ele vai criar populares ligados a subúrbios, igual está na letra E. Tanto que em Clara dos Anjos a gente tem um relato de uma menina pobre, negra, que mora numa favela carioca. Número 4. Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. A crítica reconhece a poesia de Augusto dos Anjos como exemplifica a estrofe, a forte presença de uma dimensão nihilista, patológica, cósmica, estética ou metafísica. Aqui, gente, nós temos essa questão cósmica, ou seja, que vai além do físico. Então, essa vai ser uma característica bem marcante do Augusto dos Anjos. Lembrando, ele é pré-modernista, simbolista, parnasiano e impressionista, ou seja, ele é de tudo um pouco. Número 5. Assinale a alternativa incorreta a respeito de Monteiro Lobato. Letra A. Moralista e doutrinador, tinha acentuadas tendências para uma concepção racionalista e pragmática do homem. Letra B. Criador do Jeca Tatu, apontou as mazelas físicas, sociais e mentais do Brasil da Primeira República. Letra C. Em sua narrativa, anota-se costumes interioranos, intenção satírica e efeitos sentimentais. Letra D. Assumiu posição favorável às vanguardas europeias. Futurismo, cubismo, expressionismo, surrealismo. Letra E. Apesar de certas ousadias, sua prosa não rompe, no fundo, nenhum molde convencional. Gente, a letra D é a que está incorreta, que é a que vocês devem marcar, justamente porque ele realmente não tem um foco, né, em vanguardas europeias. Na verdade, ele era bastante patriota. Então, ele vai acabar desprezando coisas que venham de fora. Tanto que ele foi convidado para fazer parte da Semana de Arte Moderna e ele se recusou. Porque ele falou que só participaria se fosse uma Semana de Arte Brasileira. Se arte moderna, ele não tinha interesse. Então, a certa ali é a letra D. A número 6. Leia com atenção o seguinte texto. Como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia, somente na metrópole vazia. Minha cabeça autônoma pensava. Mordia-me a obsessão má de que havia, sob os meus pés na terra onde eu pisava. Um fígado doente que sangrava e uma garganta de órfã que gemia. Tentava compreender como as conceptivas funções do encéfalo, as substâncias vivas que nem Spencer nem Haeckel compreenderam. E vi em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças, que há muitos anos desapareceram. A alternativa incorreta, vocês devem marcar. Letra A. É possível observar na construção do texto uma tal concentração no conteúdo, que faz com que a forma fique bastante negligenciada. Letra B. Observa-se uma tendência bastante forte para a exploração de temas mórbidos e patológicos, como nos demais poemas de Augusto dos Anjos. Letra C. Apresenta o poema um pendor para a representação de um cientificismo, mesmo que o impulso lírico seja a constante presença. Letra D. Faz-se notar um pessimismo que, na sua exacerbação, acaba caminhando para um quase total aniquilamento. E a letra E, justificando a obra que pertence a no poema um individualismo bem nítido. Gente, a que está incorreta é a letra A, por quê? Fala que ele negligencia a forma. Sendo que, lembram que eu citei que o Augusto dos Anjos também é parnasiano? Ou seja, ele vai dar muito valor para a forma sim.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!